Olá, 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 meus amores, sejam bem-vindos ao nosso vídeo relaxante de hoje. No vídeo de hoje, ou melhor, na nossa viagem através desse portal da imaginação, nós iremos caminhar pelas areias cálidas do Oriente Médio, conhecer onde a palavra império surgiu. Tudo com o sonho de um bebezinho que foi abandonado dentro de um cesto em um rio. Você deve estar pensando, bem, essa história me é familiar. Será que a titia está falando de Moisés? Não, estou falando de outro bebê. E esse bebê, Sargon, será o primeiro imperador que a terra já viu. A história dele é fascinante. Ele constrói um império nas ruínas dos antigos sumérios. Ele vai adorar os deuses e organizar as forças militares com estratégia, usando o bronze e um exército organizado pela primeira vez. E na família de Sargon teremos várias primeiras vezes. Isso mesmo, porque é nessa família, mais precisamente a filha dele, que surge a primeira poetisa autoral. Ela vai ser a primeira pessoa na história da humanidade a assinar a autoria de uma obra literária. Titia Amanda, mas os sumérios já faziam obras literárias. Os sumérios já escreviam poemas épicos. Sim, meus amores, mas eles não assinavam. Não existia autoria literária. E vai ser a nossa querida Enredoana, uma mulher marcada pela devoção à deusa, que vai assinar pela primeira vez, registrar um poema como o seu e também um poema de devoção a uma deusa mulher. Então, a primeira obra literária com autoria foi de uma mulher para outra mulher, no caso, uma divindade feminina. Mas não para por aí, porque ela vai ser desafiada e vai usar as palavras para vencer o poderio de um usurpador ao trono. E a história não vai parar aí. Nós vamos pelo auge da Acádia e o seu declínio também. No neto de Sargon, que deixou o poder subir à sua cabeça e ousou desafiar os deuses. E nós sabemos que isso não faz, já que os acádios adoravam os mesmos deuses que os sumérios, ou seja, os Anunnaki. E como eu já contei previamente, os Anunnaki podem simplesmente sair da cidade e a cidade virar pó. Não é mesmo? Ai, meu amor, então se prepare para relaxar profundamente, conhecer um pouco da história da civilização, caminhar pelas areias do deserto, subir nos zigurates, observar as estrelas como os astrônomos antigos e entrar num palácio com um banquete maravilhoso, sentindo no seu pescoço o peso das joias de lápis lazuli. Pois é, né? Vocês sabem que eu adoro falar de joias, e se existe uma joia símbolo do começo da civilização humana, é o lápis lazuli. A joia que mostrava Anu, o céu de onde os deuses tinham vindo, com seu azul profundo e seus pontinhos de glitter dourado.
O lápis lazuli foi a pedra fundamental em todas as celebrações religiosas e nas vestimentas das mulheres, assim como o metal característico dessa era vai ser o bronze, o metal que está sendo dominado pelos homens e vai ser usado tanto militarmente quanto na economia. Ah, e vai ser na Cádia que nós iremos descobrir o poder de uma linguagem única, de um sistema único de pesos e medidas e também de uma moeda única. Tudo baseado na prata. Pois é, prata, bronze, ouro, lápis lazuli, tudo que eu gosto, não é mesmo? Pois bem, meus amores, relaxem, relaxem, relaxem e venham comigo nessa descoberta maravilhosa sobre o princípio da nossa civilização, porque com certeza você vai perceber que os acádios, assim como nós, brasileiros, americanos, franceses, europeus, humanos em geral, todos nós temos os mesmos dilemas, os mesmos problemas, os mesmos desafios. O que vai mudar um pouquinho vai ser a tecnologia e como nós explicamos a cosmogonia e o nosso universo. Então se prepare e vamos viajar comigo às terras quentes que beiravam o rio Eufrates. Respire fundo, sinta o ar ficando mais denso, mais carregado com o cheiro de terra molhada e juncos. Estamos no século 24, antes do nascimento de Cristo. O mundo é jovem e as cidades são como ilhas de pedra em um mar de poeira. Dizem que as grandes histórias começam com um estrondo, mas a história do primeiro império do mundo começou com um sussurro às margens do rio Eufrates. A lenda do cesto, o nascimento de Sargon. Imagine uma mulher, uma alta sacerdotisa, agindo nas sombras de um templo de tijolos de barro. Ela deu à luz em segredo. Ela não podia ficar com a criança. Consiga visualizar nas mãos dela, trançando o vime, criando um cesto, fechando as frestas com betume para que a água não entrasse. Ela coloca o bebê no rio, o grande Eufrates. O cesto flutua suavemente, batendo na margem entre plantas altas. O destino tem um som suave, não é? O som da água batendo na madeira. O bebê é encontrado por Aqui, o jardineiro, um homem simples que cuidava das tamareiras. Ele o cria como filho, sem saber que aquelas mãos pequenas que agora brincavam na lama do jardim, um dia segurariam o cetro de todo o mundo conhecido. A ascensão em Kish, o copeiro do rei. O menino cresce. Ele é chamado de Shahukin Sargon, o rei verdadeiro. Mas, por enquanto, ele é apenas um jovem ambicioso na corte de Ur-Zababa, o rei de Kish.
Sargon não é um guerreiro ainda. Ele é o copeiro do rei. Sinta o peso da taça de bronze nas mãos dele. Ele serve o vinho de tâmara, observa as intrigas da corte, escuta os segredos sussurrados nos cantos do palácio. Ele aprende que o poder não vem apenas da espada, mas da paciência. Mas Urzababa está com medo. Ele sonha com rios de sangue. Ele vê Sargon no trono e tenta eliminá-lo. Mas como pode matar alguém que o próprio destino escolheu proteger? A fundação de uma nova era. Sargon não apenas sobrevive, ele ascende. Ele não quer apenas ser o rei de uma cidade. Ele olha para o horizonte, onde o sol se põe, e vê o mundo fragmentado. Cidades-estado lutando entre si por canais de irrigação e orgulho. Ele decide criar algo novo, uma capital que ninguém jamais esqueceria. Akkad. Ninguém sabe exatamente onde Akkad está hoje. Ela permanece escondida sob as areias do Iraque, como um fantasma. Mas, naquela época, ela era o coração do mundo. Imagine o som de milhares de escribas gravando leis na argila úmida, o nascimento da burocracia, do comércio, da primeira língua internacional. Sargon não era apenas um conquistador, ele era a força que unia o que estava quebrado. Imagine a poeira de Akkad assentando sobre os seus ombros. As sandálias de Sargon logo mais vão marchar para o sul, para enfrentar o poderoso Lugal-Zagese, o rei que se dizia um deus. Mas os deuses de bronze de Sargon estavam famintos. Sargon não está mais no palácio. O cheiro de vinho de tâmaras foi substituído pelo cheiro de suor, poeira e metal quente. Ele olha para o sul. Lá, o rei Lugal-Zagese governa 50 cidades, 50 muralhas que se dizem impenetráveis. Mas Sargon tem algo que o mundo nunca viu: um exército profissional. Os soldados com armaduras cobertos de escamas de bronze que batiam uma das outras enquanto eles respiravam. Milhares de homens, uma única vontade. Eles não lutam apenas por uma cidade, eles lutam por uma ideia chamada Império. A marcha sobre Uruk. Vamos caminhar com eles. Sinta a areia entrando nas sandálias de couro cru. O sol de meio-dia é um peso sobre os seus ombros. À frente, as muralhas de Uruk, a cidade do herói Gilgamesh, surge no horizonte como gigantes tijolos de barro. Lugal-Zagese observa do alto
confiante. Ele acredita que seus deuses o protegerão. Mas Sargon traz outra inovação silenciosa e mortal: o arco composto. Imagine a corda de tendão sendo puxada, a tensão da madeira e do chifre. Quando a flecha voa, ela não apenas corta o ar, ela corta a história. As portas de madeira de cedro gemem sob o impacto. Não é a força bruta, é engenharia. Sargon desmantela as defesas da Suméria como quem desfaz um nó apertado. Uruk cai, depois Ur, depois Lagash. Imagine o silêncio que cai sobre cada cidade conquistada. Não é um silêncio de morte, mas um silêncio de choque. Os reis sumérios que antes se vestiam de ouro e lápis-lazuli agora estão acorrentados. Lugal-Zaggisi, o grande rei de 50 cidades, é levado por uma coleira de bronze até o portão do templo de Enlil. O orgulho sumério foi dobrado. O bronze acadiano provou ser mais frio, mais duro e mais eterno. Sargon continua marchando. Ele não para até que a terra termine. Imagine o exército acadiano chegando às margens do Golfo Pérsico, chamado então de Mar Inferior. Os soldados, exaustos, cobertos pela poeira de meses de campanha, entram nas águas salgadas. Sargon caminha até onde a água atinge a sua cintura. Ele desembainha sua espada de bronze, manchada pelas batalhas de Nibur e Adab, e a mergulha nas ondas. Ele está lavando suas armas no mar. É um gesto simbólico. Ele está dizendo ao mundo e aos deuses que não há mais terra para conquistar. Da floresta de cedros no Líbano até as águas do Golfo, tudo agora é Acádia. O mapa do mundo foi redesenhado pelo fio da lâmina. A idade de ouro e os tesouros de Akkad. Imagine que estamos caminhando pelos portões de Akkad. O sol não é mais um inimigo, mas um mestre que faz brilhar os tijolos esmaltados dos templos. As ruas não cheiram a guerra, mas uma mistura inebriante de cominho, canela e o aroma doce das tâmaras secando ao sol. Akkad se tornou o centro do mundo. Todas as estradas levam a ela. De manhã cedo, antes do calor se tornar pesado, você ouve o som das caravanas chegando. Centenas de burros e camelos carregando as riquezas da terra que os sumérios mal sabiam que existiam. Ouça o som das rédeas de couro. Sente-se comigo no chão de uma oficina de joalheiro. Aqui o tempo passa devagar. O artesão está moldando o ouro de Magã. Ele é maleável, quente ao toque. Entre seus dedos, ele segura pequenas pedras de lápis-lazuli, trazidas das montanhas distantes do Afeganistão. Olhe para o azul, um azul tão profundo que parece um pedaço do céu noturno
capturado na pedra. Na idade de ouro de Akkad, a beleza era uma forma de poder. Cada selo cilíndrico pendurado no pescoço de um mercador, esculpido em hematita ou cornalina, contavam história de propriedade e prestígio. Não existem moedas como as nossas ainda, mas existe a prata. Pequenos anéis, barras e pedaços de prata servem como o sangue do império. Ouça o som da balança de bronze se equilibrando. De um lado, o peso de pedra, do outro, a prata do mercador. Sargon unificou os pesos e medidas. Agora, um grão de cevada tem o mesmo valor em Akkad ou na distante Ebla. Isso trouxe uma paz que as espadas não conseguiram. A paz do lucro. Pela primeira vez na história, um homem poderia viajar 1000 quilômetros sem mudar de língua ou de moeda. O mundo ficou menor e mais rico sob o olhar do rei. Mas a riqueza de Akkad não era apenas mineral. Havia a riqueza de voz. Sargon tinha uma filha, Enheduanna. Ele a nomeou alta sacerdotisa da lua na cidade de Ur. Imagine-a sozinha em sua câmara, sob a luz de uma única chama. Ela é a primeira autora da história a assinar o seu nome em uma obra. Ouça o deslizar do junco na argila. Ela escreve hinos de uma beleza sombria e poderosa para a deusa Inanna. Sua voz ecoa através de 4 milênios. Ela não escreve sobre guerra, mas sobre a alma, sobre o desejo e sobre a conexão entre os deuses e os homens. O império agora tinha uma alma escrita. Aqueça-se na luz desta era de ouro. Sinta a segurança de um império que parece que nunca vai cair. As fronteiras estão protegidas. Os armazéns estão cheios de grão e as canções de Enheduanna acalentam os deuses. Mas a sombra está crescendo. O sol do meio-dia projeta as sombras mais longas. E no próximo momento, o neto de Sargon, o ambicioso Naram-Sin, levará Akkad ao seu ápice, mas também ao limite da arrogância. Ele se declarará um deus, porém os deuses são ciumentos. Naram-Sin e a maldição de Agad. O tempo de Sargon passou, mas o sangue dele continua vivo. Chegamos ao reinado de seu neto, Naram-Sin. Se Sargon foi o arquiteto, Naram-Sin é o monumento. Visualize-o. Ele não quer apenas ser um rei que serve aos deuses. Ele quer ser um deus entre os reis. Ouça o som do seu nome ecoando pelos corredores de pedra. Naram-Sin, Naram-Sin. Ele é o primeiro a usar o título de Rei dos 4 cantos do mundo. Ele usa elmo de chifres, um símbolo que antes era reservado apenas para as divindades. Sinta a tensão no ar. A linha entre o humano e o divino está sendo rompida.
Feche seus olhos e imagine uma montanha. Naransim está subindo as encostas dos montes agros para esmagar os rebeldes de Lulubi. O sol brilha no seu elmo de ouro. Ele ordena que sua vitória seja gravada em uma rocha eterna. O cinzel retira lascas da pedra, revelando a imagem do rei pisando sobre os corpos dos seus inimigos, enquanto as estrelas solares brilham acima dele. É uma imagem de perfeição absoluta e de isolamento absoluto. No topo do mundo, Naransim está sozinho, e quando você está acima de tudo, o único caminho restante é para baixo. A ofensa ao Enkur, o silêncio de Enlil. O orgulho, às vezes, cega os olhos mais brilhantes. Diz a lenda que Naransim, em sua busca por poder, cometeu o erro fatal. Ele profanou o templo de Enlil, o deus das tempestades, na cidade de Nippur. Imagine o som das picaretas acadianas batendo nas paredes sagradas do Enkur. Tijolos que foram abençoados por milênios caem no chão. O ouro é arrancado das portas, o incenso para de queimar. O silêncio que se segue não é de paz, mas de presságio. A terra para de dar frutos. O céu fica cor de bronze. Os deuses, dizem os cronistas, viraram as costas para Acade. A maldição de Agade, o lamento do deserto. Ouça o sussurro desta maldição. Que suas cidades sejam destruídas, que suas águas sejam salgadas, que sua riqueza se torne em pó. O império ainda é vasto, mas as rachaduras estão aparecendo. No horizonte, tribos nômades, os Guti, observam as fronteiras. Eles não são como uma tempestade que se forma no escuro. Naransim luta, ele resiste, ele governa por décadas. Mas o brilho de Acade começou a empalidecer. A maldição de Agade não é apenas uma história, é o sentimento de que algo perfeito está começando a se desfazer. Nas pontas, sinta a melancolia desse momento, a beleza de uma estrela que brilha mais forte pouco antes de se apagar. Respire e deixe que a arrogância dos reis se dissolva no ar. O poder é como a areia. Quanto mais forte você tenta segurar, mais rápido ela escapa pelos dedos. Acade ainda é magnífica, mas o sol começa a se pôr. No nosso último capítulo, veremos o fim de uma era. Veremos como o primeiro império da humanidade voltou para o pó, deixando para trás apenas mitos e os sons do vento em suas ruínas. O silêncio de Acade agora é diferente. Não é mais o silêncio da paz, mas o silêncio da espera. Do alto das montanhas Agro, os Guti descem como uma névoa sombria. Eles não vêm para construir, não vêm para governar. Eles vêm com a força da própria natureza, retomando o que o homem tentou organizar.
As fronteiras que Sargon desenhou com sangue estão se apagando. As comunicações param. As caravanas não chegam mais. O império que antes era um corpo vibrante começa a esfriar. É o ciclo da vida. Tudo que sobe, um dia, precisa descansar na terra. E então, Akkad desapareceu. Não em um dia, mas em um suspiro de séculos. A capital, a joia do mundo, a cidade de Sargon e Naram-Sin foi abandonada. Os tijolos de barro, sem manutenção, voltaram apenas a ser barro. A areia do deserto, paciente e implacável, começou a cobrir avenidas, templos, bibliotecas. Imagine a poeira subindo, cobrindo as estátuas de bronze. Onde havia o grito dos mercadores, agora há apenas o assobio do vento entre colunas quebradas. Akkad se tornou um fantasma, uma cidade tão magnífica que a própria localização se perdeu no tempo. Até hoje, arqueólogos escavam o solo do Iraque em busca de seu coração, mas ela se recusa a ser encontrada. Ela prefere viver no sonho. Mas nada realmente morre. Ouça com atenção, a voz de Akkad ainda está aqui. Ela está na forma como contamos as horas, divididas em 60. Ela está na forma como as leis são escritas. Está na ambição de cada líder que sonha em unir o mundo. Sargon não construiu apenas muros. Ele construiu a ideia de que somos um só povo sob o mesmo céu. Cada vez que você olha as estrelas e tenta entender o seu destino, você está fazendo o mesmo que os astrônomos de Akkad faziam do topo de seus zigurates. O bronze pode ter oxidado, a argila pode ter quebrado, mas o sonho do império é eterno. Ele flutua no ar como pó de ouro que brilha na luz da tarde. Agora, deixe a história deitar-se ao seu lado. O rio Eufrates continua correndo, mas agora ele canta para você. Imagine-se flutuando naquele mesmo cesto de vime de Sargon, seguro, protegido pela escuridão morna da história. As luzes de Akkad se apagam uma a uma. A poeira assentou. O peso do bronze sumiu. Você é apenas consciência, flutuando no tempo. O império está em paz. Você está em paz. 4.000 anos se passam em um segundo. Em Reduana, a estrela do zenite. Enquanto seu pai Sargon unificava as terras com o bronze, em Reduana unificava as almas com a palavra. O seu nome significa ornamento do céu. Imagine uma mulher de olhar sereno, vestindo os mantos sagrados da alta sacerdotisa de Nana, o deus da lua. Ela vivia no Kiparu, o setor sagrado da cidade de Ur, um labirinto de salas silenciosas, onde o cheiro de incenso de cedro nunca desaparecia. Ela não era apenas uma figura cerimonial, ela era a tecelã da cultura acadiana, fundindo as tradições sumérias antigas com a nova força de Akkad. Antes dela, os poemas eram anônimos, vozes perdidas no tempo. Em Reduana mudou isso. Ela segurou a tábua de argila como quem segura o coração de um deus. Ao final de seus hinos, ela escrevia: o autor desta tábua é Enheduanna,
alguém que ninguém jamais criou. Ela deu à luz. Sinta a audácia desta afirmação. Em um mundo de reis e guerreiros, uma mulher reivindicou para si a criação da beleza e da poesia. Sua musa era Inanna, a deusa da guerra e do desejo. Enredoana não escrevia versos suaves. Ela escrevia sobre o poder, sobre tempestades e sobre a transformação. Em seu poema mais famoso, A Exaltação de Inanna, ela descreve a deusa como uma força da natureza. Como um dragão, você derramou veneno sobre a terra. Sua tempestade ruge como o Deus das tempestades. As montanhas se curvam diante de você. Ouça a força destas palavras. Enredoana entendia que a divindade era, ao mesmo tempo, destruição e criação. Ela via em Inanna o reflexo de sua força em um mundo de homens. Mas nem tudo foi glória. Após a morte de seu pai, Sargon, um usurpador tentou tomar o poder e expulsou Enredoana do seu templo. Ela descreve a sua dor de forma dilacerante, sentindo-se como uma ave expulsa do seu ninho. Ele me forçou a caminhar por terras de espinhos. Ele tirou a coroa do meu sacerdócio. Ele me deu um punhal e disse: Este é o seu destino. Nesse momento, no silêncio do exílio, ela não recorreu às armas, mas à poesia. Ela compôs hinos tão poderosos que, dizem as lendas, os próprios deuses intervieram para restaurar seu lugar no templo. Ela venceu a política com a liturgia. Enredoana governou o templo de Ur por 40 anos. Suas palavras foram copiadas por escribas durante séculos após a sua morte. Ela foi a professora de uma nação. Feche os olhos agora e imagine essa mulher, sentada sob o luar da Mesopotâmia, transformando seu sofrimento e sua devoção em marcas na argila. Essas marcas sobreviveriam ao império, sobreviveriam ao bronze e ao esquecimento. Sinta a presença dela no silêncio do seu quarto. A voz da primeira autora do mundo ainda ecoa nas sombras. As palavras dela são um berço onde o seu sono repousa. O sangue e o incenso, a mitologia e os rituais da Acádia. Para um acadiano, o mundo não era apenas terra e pedra. Era um organismo vivo, pulsando com as vontades dos deuses. No topo, Anu, o céu infinito. Abaixo, Enlil, o senhor das tempestades. Aquele cujo sopro podia erguer impérios ou reduzi-los ao pó. Mas no coração do povo brilhava Ishtar, ó Inanna, a deusa da guerra e do amor, da paixão e da fúria. Imagine o som das joias dela, tilintando enquanto ela desce aos infernos. E ao lado dela, Shamash, o sol justiceiro, aquele que vê tudo o que é feito às escondidas. Em Akkad, você nunca está sozinho. Os deuses não viviam em um lugar distante. Eles moravam na casa ao lado, o ziggurat. A rotina nos templos. O ritual começava antes do sol tocar o topo da torre escalonada.
Imagine os sacerdotes, de cabeças raspadas e pés descalços, caminhando silenciosamente pelos corredores frios de pedra. A primeira tarefa: despertar o Deus. A estátua da divindade, feita de madeira preciosa, ouro e lápis-lazuli, não era apenas uma representação, era o próprio Deus. Os sacerdotes entravam no celar, o santuário mais sagrado. Imagine o som da água sendo vertida. Eles lavavam a estátua com água pura. Eles ungiam a estátua com óleos perfumados de cedro e mirra. Imagine o óleo deslizando sobre o ouro frio. A divindade então era vestida com o linho mais fino, preparada para mais um dia cuidando do destino de Akkad. O banquete dos deuses, a oferenda diária. Os deuses de Akkad sentiam fome. O ritual mais importante era o maklu, a oferenda de alimentos. Imagine mesas de madeira pesada sendo postas diante da estátua. Grandes cestos de pães de cevada quente, o vapor subindo e sumindo no teto alto. Jarros de cerveja de tâmara borbulhando suavemente. Carne assada com gordura chiando. Enquanto o Deus comia a essência do alimento em silêncio, os sacerdotes queimavam incenso de zimbro. A fumaça azulada subia em espirais, carregando as orações da cidade. O cheiro era denso, doce, quase inebriante. Esse aroma era a conexão entre o estômago do homem e a vontade do céu. O culto noturno e o exorcismo. Quando a noite caía e as estrelas de Anu apareciam, o clima mudava. Surgiam os sacerdotes Azipu, os magos e exorcistas. Eles carregavam sinos de bronze para espantar os demônios Lamashtu e Pazuzu, que espreitavam nas sombras das muralhas. Um dos seus rítmicos encantamentos dizia: Eno, Eno, Zian Campan. Eles desenhavam círculos de farinha no chão para proteger os doentes. Eles sacrificavam pequenas figuras de argila para absorver o mal. A religião acadiana era prática, era uma negociação constante. Você dava perfume aos deuses e eles lhe davam a chuva. Você dava a música para que eles não lhes dessem a morte. Respire profundamente. Sinta o peso do seu corpo mudar. O colchão sob você parece se transformar em algo mais firme. Uma esteira de juncos trançados. O ar frio do seu quarto agora é uma brisa morna que carrega um cheiro doce e terroso. Abra os olhos, mas faça isso devagar. A primeira coisa que você vê não é o teto que conhece, é um céu de um azul tão profundo e sólido que parece pintado por um Deus. Não há nuvens, apenas o sol, um disco de ouro puro, começando sua subida sobre as palmeiras. Você se levanta, suas roupas são leves, de um linho cru que roça suavemente na sua pele.
Você está num terraço alto. Olhe ao redor. As cores de Acádia são o ocre, a terracota e o azul celeste. À sua frente, o zigurate se ergue como uma montanha geométrica. Os tijolos de barro cozidos brilham com calor. Nas paredes dos palácios, faixas de azulejos vitrificados em azul e amarelo contam histórias de leões e heróis. A luz aqui é diferente. Ela é nítida. Não há poluição, não há névoa. Tudo tem uma borda definida, um brilho de algo que acabou de ser criado. Você desce as escadas de tijolos e entra na rua principal. Sinta o calor da terra sob os seus pés descalços. É reconfortante. O cheiro te atinge agora. É uma onda densa e maravilhosa. Primeiro, o perfume do cedro, vindo das carpintarias. Depois, o aroma picante do cominho, do coentro e do cardamomo, nos sacos de linho abertos nos mercados. Alguém está assando pão de cevada em um forno de barro logo ali. O cheiro do fermento e do fogo de palha se mistura ao aroma das tâmaras frescas, tão doces que você consegue sentir o gosto no ar. É o cheiro de uma civilização no seu ápice. Você caminha até a margem do rio. O Eufrates é um grande silencioso de cor esmeralda. Veja os barcos de fundo chato, carregados de jarros de vinho, deslizando suavemente. O som das águas batendo nos cascos de madeira parece até um batimento cardíaco. Um escriba passa por você, carregando tábuas de argila ainda úmidas. Você sente o cheiro da lama fresca do rio. Ele te cumprimenta com um aceno leve. Aqui você não é um estranho. Você é parte da tapeçaria acadiana. Sinta o sol aquecer seus ombros. Ouça o tilintar das pulseiras de bronze de uma mulher que carrega água. Tudo é rítmico, tudo é lento. Em Acade, o tempo não é algo que se gasta, é algo que se vive. Encontre um lugar à sombra de uma tamareira. Sente-se, encoste as costas no tronco áspero. Observe as sombras das folhas dançarem sobre as suas mãos. O mundo de Acade é vasto, vibrante, mas ele também é calmo. Enquanto o sol começa a baixar, tingindo os templos de rosa e violeta, você sente uma paz profunda. Você viajou milênios para descobrir que o coração humano busca sempre o mesmo: luz, alimento, beleza e destino. O sol se põe, mas o palácio de Acade desperta. Você caminha por um corredor ladeado por tochas de óleo e de gergelim. O cheiro é rústico, quente, com um toque de fumaça que dança no teto alto. Ao entrar no grande salão, o brilho te cega por um instante. Não é a luz elétrica que você conhece, mas é o brilho de centenas de lâmpadas de argila refletidas no bronze polido das paredes. Os convidados estão sentados sob tapetes de lã espessa e almofadas bordadas com fios de prata. Repare nos gestos. Ninguém tem pressa. Um servo se aproxima de você com uma bacia de prata e uma jarra de bico fino. Sinta a água morna perfumada com pétalas de rosas caindo sobre as suas mãos.
É o ritual de purificação. Seque as mãos no linho macio que ele te oferece. Em Akkad, o banquete é um ato sagrado. Olhe ao redor. As roupas são obras de arte arquitetônicas. Os nobres usam os kaunakis, mantos com franjas que imitam a pele de carneiro, mas feitos de tecidos tingidos com o caríssimo vermelho de Tiro e o púrpura profundo. As mulheres usam o cabelo preso em redes de ouro, com fios de lápis lazuli pendendo sobre a testa. A cada movimento da cabeça, você ouve um coro metálico suave. Os homens exibem barbas longas, meticulosamente cacheadas e ungidas com óleos perfumados que brilham sob as tochas. O estilo acadiano é pesado, rico e imponente. Você sente o cheiro do almíscar e do sândalo que emana das roupas deles. Agora a comida começa a chegar. Esqueça tudo que você sabe sobre os sabores modernos. Aqui o paladar é terroso, doce e complexo. Primeiro, trazem o pão de cevada, ainda fumegante, com uma crosta dura e o miolo denso. Você mergulha ele em pequenas tigelas de mel silvestre, misturados com manteiga clarificada. O sabor explode, doce, salgado, ancestral. Depois vêm as bandejas de bronze com cordeiro assado lentamente. A carne está tão macia que ela se solta com um toque. Ele foi temperado com alho, alho poró e uma redução de vinho de tâmaras. Sinta o aroma da gordura selada no fogo de lenha. Há também peixes do Eufrates, recheados com as ervas do pântano e assados em folhas de palmeira. E não podem faltar as tâmaras de Acade, as maiores do mundo, recheadas com nozes e pistaches crocantes. A doçura da fruta derrete na boca, enquanto a noz traz a textura da terra. Um servo inclina uma jarra de cerâmica. Ele serve a cerveja de sicar, uma bebida espessa, quase como um alimento, fermentada com pão de cevada e tâmaras. Ela é servida em taças de ouro ou bronze. Você levanta sua taça. O metal está frio contra os seus lábios, contrastando com a bebida morna e encorpada. O sabor é de grão torrado e frutas passas. Ao fundo, um musicista toca uma harpa de madeira incrustada com conchas. As notas são lentas e hipnóticas. O rei Sargon, no topo do seu estrado, levanta a própria taça. O silêncio cai sobre o salão. É um momento de comunhão. Sob esse teto, o império é uma família alimentada pela mesma terra e protegida pelos mesmos deuses. O banquete termina, não com barulho, mas com uma satisfação profunda. O estômago está cheio, a mente está relaxada pelos vapores do vinho e do incenso. As tochas estão baixas agora. Você se recosta nas almofadas, sentindo o peso do luxo e da história. O mundo lá fora pode ser duro e seco, mas aqui dentro, sob a proteção do rei de Acade, a vida é um eterno prazer. Feche os olhos enquanto o som da harpa se mistura ao silêncio da noite mesopotâmica. Deixe que o sabor do mel e do bronze te acompanhe até o sono mais profundo. O banquete acabou e o sonho
apenas começa.